O assunto do programa Mesa de Negócios de hoje é a moda ecológica. Eu estou aqui em meio a muitas amostras e confesso para vocês que eu estou surpresa porque eu encontrei tecidos muito variados que são tecidos ecológicos e sustentáveis. Eu sou aquele tipo de consumidora que tinha a impressão que tecido ecológico fosse um pouco mais feinho, que desse menos alternativas aos designers, aos estilistas, mas eu tô vendo que a moda sustentável já evoluiu e muito. Eu tenho aqui na minha mão, gente, uma amostra de uma seda brasileira. Quem não gosta de usar uma roupa feita de seda, hein? E ela tem um processo de produção um tanto quanto curioso. Quem vai nos explicar toda essa história, como é que esse tecido é feito aqui no Brasil, é a Gabriela Marcondes, que é uma especialista no assunto, né, Gabriela? Você se envolveu totalmente, a sua carreira foi moldada aí pelo processo da produção ecológica de tecidos. Esse daqui é feito em que parte do Brasil? Esse fornecedor nosso é a Casulo Feliz, é em Maringá. Eles produzem sedas orgânicas a partir de bichos da seda que foram rejeitados pela indústria convencional. Então, eles têm uma série de artigos de seda misturada com algodão, seda misturada com outros fios, e eles trabalham com tingimento também natural, plantas, de raízes, de folhas, trabalham com a estampa botânica. Gabriela, a maioria das pessoas se espanta, acha que a moda ecológica ainda está atrasada? Sim, as pessoas têm uma ideia ainda de que a moda sustentável, ecológica, ainda tem pouca oferta, né? Poucas misturas de fios e de fibras, mas não. A indústria têxtil ela vem se modernizando, vem investindo em tecnologia e muita mistura, né, de novos materiais, tanto naturais, fios naturais como o algodão, como o linho, a seda, também os fios sintéticos, como os poliésteres à base de garrafa PET, e as poliamidas, que tem também uma tecnologia de biodegradabilidade em condições de aterro. Então, de 5 anos para cá, tem muita coisa sendo lançada. As empresas elas estão antenadas, né, nesse novo desejo do consumidor de querer buscar, né, materiais mais verdes, de menor impacto. Gente, e a Gabriela Marcondes, ela começou todo esse processo desse envolvimento de pesquisas aí com a moda ecológica e sustentável em 2017, né, que você lançou a primeira exposição, e o envolvimento dela vem de antes, porque ela inclusive foi professora de graduação e agora é professora de pós-graduação. E esse trabalho que você fez foi pioneiro, a gente pode dizer que você mostrou para Belo Horizonte, para Minas Gerais e até para outras empresas do Brasil também, que dava para trabalhar de uma maneira diferente. Pela própria experiência, né, e a vivência com os alunos do curso, a gente percebia que existia um desejo dos designers, estilistas de criar produtos usando esses materiais, mas eles não estavam organizados, não estavam acessíveis. Porque também nós percebemos naquela ocasião que a própria indústria estava em processo de reconhecimento dessas nomenclaturas. Então, nós estabelecemos esses critérios e para organizar, iniciar, né, esse processo de organização, de catalogação desses materiais. E aí, então, de lá para cá, o acervo ele vem crescendo. Hoje a gente tem mais de 800 artigos, não só de tecidos, como de fios, de telas, de aviamentos, etiquetas, embalagens, que estejam dentro desse recorte aí de materiais e de artigos de menor impacto. E aí a gente dá todo um suporte, não só na escolha de materiais, mas também na questão do processo produtivo, né, da não geração de resíduos, num processo mais ecoeficiente, né, em que a gente precisa minimizar todos os impactos, né, durante a produção de um produto. Gabriela, dá então para produzir hoje no Brasil, com as máquinas que o Brasil tem, com os tecidos que o Brasil faz, uma moda 100% sustentável? Eu não vou dizer 100% sustentável, mas a gente consegue fazer uma moda pró-sustentabilidade. É algo que a gente vai alcançando, vai subindo degraus, né? Gente, eu tô curiosa e quero também dividir com vocês algumas informações sobre alguns tecidos que estão à mostra aqui. Vamos começar aqui então, Gabriela. Tem um papel de seda produzida pela Belpa, a tinta utilizada, que é a base de água, né? Uma serigrafia ultrassônica à base de água. E vai ser usado em que situação esse papel? Para embalar a roupa, na hora que você vai colocar a roupa na caixa, você pode usar um papel de seda para fazer essa embalagem ao invés de usar o plástico, por exemplo, né? Então aqui nós temos inclusive as etiquetas que você estava dizendo que são feitas com o mesmo
mesmo conceito, né? Todas com esse olhar e com essa preocupação de ter um selo de certificação. A gente utiliza no nosso acervo toda a informação técnica dessa indústria, né, disponibilizando que película está sendo usada, que tinta está sendo usada, levando assim, a maior transparência para quem vai utilizar aí no seu produto. Aqui nós temos o bom e velho jeans, e ele mudou alguma coisa? Porque o jeans já é de algodão, né? Tudo bem que tem stretch em alguns, né? Tem aquele tecido mais elástico, mas o que a moda ecológica traz de diferente na confecção, ou talvez até no modo de produção do jeans? Sim, esse jeans é da nossa parceira Covolan. A Covolan hoje é a indústria que tem mais certificação no mundo nessa área do denim. Eles trabalham com, claro, né, que é o tratamento de efluentes, tingimento, não usam produtos químicos nocivos, usam, em alguns casos, o poliéster de garrafa PET. E a gente tem o circular denim também da Covolan, que é um denim feito 100% de fibras recicladas. Aqui nós temos estampas, né? Quer dizer, dá para fazer qualquer tipo de estampa em um tecido ecológico? Sim, o que sempre mencionar é que não existe nenhuma diferenciação de um tecido sustentável para um tecido convencional do ponto de vista da costurabilidade. Não precisa de máquinas especiais para poder costurar, nem para cortar. E a gente tem, então, diversos padrões. É possível trabalhar cores nos fios, é possível trabalhar texturas. Então, é um tecido como outro qualquer que tem esse diferencial. Quando a gente fala de fios de algodão, esta cor aqui do algodão cru, né, que lembra a cor da própria planta do algodão, é a mais comum, é a mais conhecida. Mas agora eu vou te mostrar um outro cone de fios que também foram desenvolvidos 100% no algodão, um algodão sustentável, ecológico e que já é produzido por uma cooperativa aqui do Brasil. E ele já nasce, gente, com esta cor. E tem sido um dos materiais usados pela moda ecológica, não é isso, Gabriela? Sim, este é um algodão agroecológico, orgânico, que é produzido no semiárido da Paraíba. Então, ele já nasce dessa cor, né? Isso é uma vantagem? Assim, a gente pode dizer que isso aqui é uma evolução, é um ganho para a moda brasileira? Sem dúvida. Esse é um algodão que o mundo inteiro está desejando, né? Um algodão orgânico, que já nasce colorido, que não precisa ser tingido, que não passa por nenhum processo, né, de corante. E para quem não se lembra, esta aqui é a flor do algodão, que dá origem a boa parte dos tecidos desse assunto que hoje nós estamos abordando aqui no Mesa de Negócios, que é a moda ecológica, que parte aí de tecidos sustentáveis, não é isso? E eu queria que você me mostrasse aqui agora, Gabriela, essas misturas, porque aqui nós temos o tecido com base no algodão, mas que tem misturas na composição. Sim, a gente tem aqui os tecidos, então, 100% algodão orgânico, nessa cor que já nasce, né? Marronzinho, e misturados com outros fios naturais, como a seda, o linho, alguns misturados com viscose, alguns misturados até com garrafa PET. Então, hoje a gente tem tecnologia na indústria têxtil para criar bases com misturas, inclusive do algodão claro, com esse algodão âmbar, com outros fios coloridos de algodão reciclado, que é feita a partir de apara de resíduo da própria malharia. A oferta, né, de tecidos e de fios é muito grande. Agora, Gabriela, o consumidor já pede esses produtos feitos aí dentro desse raciocínio ecológico e sustentável, ou isso ainda é uma parcela muito pequenininha de consumidores que já despertou para isso? Ainda é uma parcela pequena. As grandes redes varejistas, né, já estão antenados também nessa demanda, dessa geração que quer consumir melhor, né, quer consumir mais consciente. Então, a gente percebe, né, essa transição dessas matérias-primas dentro da própria rede varejista, né, as grandes players. Agora, a gente acredita que se a gente não comunicar para o nosso consumidor, para o público, o que a gente está fazendo, ele nunca vai conhecer. Mais do que fazer é falar que você está fazendo algo diferente, que você está fazendo escolhas melhores. É uma mudança que ela está acontecendo e que essa nova geração que está entrando aí para consumir já está, sim, antenada.
Gabriela, qual que é o principal empecilho que as indústrias colocam quando é sugerido a elas para que elas sigam esse caminho da moda sustentável e elas dizem que não é a hora e que não vale a pena? Eu acredito que toda mudança, né, ela gera essa resistência, mas o que eu falo, é preciso sair dessa zona de conforto, né, de continuar importando tecido asiático, é preciso pensar, né, em fortalecer toda a cadeia. Hoje o Brasil é o único país que tem da lavoura à passarela, quer dizer, todas as etapas dessa cadeia produtiva acontece aqui. Então a gente acredita muito que é uma questão de tempo para as marcas estarem, né, conectadas com esses valores. E para o consumidor que ainda não se preocupa com isso, eu queria que você tentasse fazer para mim um paralelo aí de desgaste da natureza entre a moda tradicional e a moda ecológica, a moda sustentável, que é essa proposta que você defende. Nós estamos falando de uma indústria que é a segunda que mais polui no mundo, né? A moda, ela só perde para a indústria petroquímica. Mas cada um de nós, individualmente, precisamos fazer a nossa parte para que a gente consiga, de fato, ser mais sustentável, né? Você vê futuro, então, nessa moda? Ela pode chegar, assim, a ocupar boa parte das vitrines, boa parte das passarelas? A gente vai ter esse momento? Com certeza. Já estamos com empresas, já com metas, previsão, assim, de até 2025, de até 2030, ter 100% da cadeia de fornecimento têxtil com certificação sustentável, responsável, enfim, não tem outro caminho, né? Qual deve ser o processo de educação, aquele processo pedagógico para transformar a mentalidade de criação de um estilista que vai começar a trabalhar com a moda sustentável, a moda ecológica? A Denise, ela é uma especialista nesse assunto e vai nos contar qual é o passo a passo desse processo de transformação. Por onde você começa esse processo educativo e até de convencimento de que vale a pena investir na moda sustentável? Bom, nós começamos normalmente com aquela pessoa que está começando a construir a marca dela. Então, o que a gente faz? A gente faz uma mentoria. A gente ensina a pessoa desde criar a marca até escolher os tecidos responsáveis que ela vai utilizar para isso. Então, a gente explica o que tecidos que ela deve usar de acordo com os modelos que ela está fazendo. A gente explica para ela também como que ela vai fazer para não gerar resíduo, porque é muito importante não gerar resíduo. Então, ela fazer um corte limpo, aproveitar os resíduos para fazer outras coisas, outros designs de moda. Então, a gente ensina a pessoa a transitar por um caminho que leva ela a fazer uma moda mais responsável. Denise, é mais fácil nascer como uma grife já sustentável ou transformar aquela que tem um processo de produção e criação tradicional nesse setor mais ecológico e sustentável? Bom, é mais fácil nascer. É mais fácil você começar desde o princípio com essa mentalidade, né? Mas também nada impede que uma marca que já está no mercado há muito tempo, no estilo convencional, que ela vá aos poucos migrando para um sistema mais sustentável. Isso é muito comum, tem várias empresas que nos procuram, tipo assim, olha, eu estou querendo migrar de um convencional para um responsável. E aí a gente orienta como isso deve ser feito, para ir aos poucos ela se tornar toda quase 100% sustentável, porque não existe uma marca 100% sustentável. Existe aquela marca que está em processo de ser sustentável. E agora, quais são, Denise, os poréns que os estilistas colocam para vocês em relação a não vai dar, não vai ser muito bom, eu vou reduzir o meu processo criativo, ou então eu vou ter alguma dificuldade nesse caminho aí da criação de uma coleção? Quais são os poréns? O Inácio, no princípio, os estilistas não conheciam os tecidos. Eles falavam que os tecidos não eram bons, não eram bonitos. Então, foi um trabalho muito difícil para a gente de convencê-los de que eles poderiam fazer qualquer tipo de modelo com esses tecidos. Hoje, a gente já percebe que há uma procura desses estilistas pelos tecidos, porque são tecidos leves, são tecidos macios,
são tecidos finos e que dá para fazer qualquer tipo de roupa. Duráveis também. Duráveis também, claro, durável está com a mesma durabilidade. E não é necessário ter máquina especial para fazer isso, você pode fazer numa máquina de costura normal, como você faz o tecido convencional, não é necessário linha especial, não é nada disso. Ou seja, pode entrar na rotina de trabalho sem nenhuma dificuldade. Pode entrar na rotina sem problema nenhum. Agora eu quero então convidar a Denise para fazer um convencimento para você, que de alguma forma ainda tem certa resistência, seja você um estilista, seja você um consumidor, seja você o dono de uma empresa, por exemplo, que faz os componentes, tecidos, botões, fechos, né, o zíper, para serem usados nas roupas ecológicas. E aí, quando você pega uma pessoa muito resistente, Denise, qual é a melhor forma de convencê-la a pelo menos pensar na possibilidade dessa moda sustentável? É mostrar o tecido, os aviamentos, os botões, os fechos, as linhas. Quando a pessoa vê isso, ela se encanta. E aí fica mais fácil, porque você tem que mostrar o material, a pessoa tem que pegar o tecido, ela tem que tocar o tecido, ela tem que ver que isso é muito, muito bonito, você entendeu? E esse apelo sustentável é muito importante para a marca dela. Isso cria valor. Então a gente tenta falar o seguinte, olha, quer criar um valor legal, bacana para sua marca? Vai por esse caminho, começa por aí, começa usando um botão natural, uma linha biodegradável, um tecido de garrafa PET. Então, eu acho que esse apelo todo, normalmente convence a pessoa a fazer esse trabalho. A gente pode dizer que o futuro das passarelas é com a moda sustentável? É um caminho sem volta. Esse é o futuro e não tem como voltar atrás mais. O planeta não aguenta mais tanto resíduo têxtil jogado por aí. O planeta não aguenta mais isso. A gente está num caminho que não tem como voltar, não. E dentro desse assunto, moda sustentável, moda ecológica, eu converso agora com um empresário do setor, que também é estilista e diretor de criação. Eu estou falando do Thiago Frois, que é da Grife Plural, sediada aqui em Belo Horizonte e que vende para lojistas de todo o Brasil. Aqui, inclusive, na mesa, a gente tem uma amostra de peças já desta coleção. Eu quero entender quanto tempo tem que você se envolveu buscando aí os tecidos ecológicos para as suas coleções. Os tecidos ecológicos já tem, acho que 3 anos, já fizemos umas 6 coleções. Desde então, a gente criou uma linha, que é a linha Eco, dentro da coleção, que é uma porcentagem pequena ainda, de 15 a 20 peças por coleção. A nossa coleção não é muito grande, a gente faz em torno de 100 peças a 120 peças. Então, é uma parte grande da coleção. Assim. Ô, Thiago, e o que te levou a buscar esse segmento de mercado? Foi perceber que estava crescendo? Foi uma iniciativa para testar e tentar fazer um encaminhamento diferente para a marca Plural? Qual foi a principal motivação? A gente percebe que a nossa cliente, ela é uma cliente mais engajada, assim. Ela é uma mulher que ela consome marcas com muito propósito e tal. E a gente sempre achou que essa parte do eco era uma coisa que elas gostariam de ver dentro da Plural. Então, a gente começou pequenininho, fomos aumentando um pouco e hoje é bem aceito, assim. É uma coisa que teve um resultado bem aceito pelas nossas clientes. Então, eu acho que a gente está sempre também olhando o mercado e tudo que o mercado precisa, né, na verdade. Porque essa sustentabilidade é um assunto aí que não tem como fugir hoje em dia, que a gente está vivendo crises ecológicas no mundo e a gente tem sempre que pensar nisso. Então, a gente aproveitou, na verdade, que o mercado está com essa necessidade, também um desejo de dentro da marca para a gente entrar mais nisso e ser mais consciente também com o consumo e todas essas coisas que a nossa cliente ela já é consciente. Nós temos agora umas amostras para vocês verem da nova coleção que o Thiago Frois criou. Então aqui a gente tem uma calça pantalona e eu quero que você me explique o tecido, porque olhando assim, parece um tecido como outro qualquer, aqueles bem industrializados, né, que não tinha essa preocupação com a sustentabilidade. No entanto, ele tem um caimento maravilhoso. Me explica um pouquinho os detalhes. Então, eu acho que o principal a ser falado sobre o tecido ecológico, a malha ecológica, é que ela não tem a cara dura e que as pessoas têm essa imagem de que vai ser um tecido duro, um tecido desgastado, e não é isso. Essa malha aqui já é fio modal, que é um fio importado de modal, e ele tem um certificado internacional de sustentabilidade, é uma empresa super grande lá fora,
É um fio Lenzing, que a empresa chama Lenzing, e é um fio que ele tem essa certificação e é super gostoso o toque, né? Assim, é uma coisa absurda, é muito molenguinho, é muito... É do jeito que a gente gosta, a gente sempre preza pelo conforto, e a malha traz esse conforto, então esse fio a gente ama, a gente achou ele super incrível. Essa blusa aqui já é de um tecido mais encorpado, mais grosso, né? Qual que é a proposta aqui? Essa blusa já é uma blusa ele é um moletom texturizado, e esse moletom, ele é algodão, e é um algodão certificado também. Isso já é indústria brasileira. Aliás, os três são tecelagens brasileiras, malharias brasileiras, mas aqui o fio é importado e esses dois, os fios, são brasileiros mesmo. Tiago, a pergunta que o consumidor deve estar se fazendo ao assistir essa entrevista: é mais caro comprar um tecido que foi feito com base no conceito da moda sustentável? Tem uma diferença de preço, mas a meu ver, não é tão grande assim. Eu acho que pelo propósito de ser sustentável e ser mais consciente, eu acho que é um preço que vale a pena ser pago. E chega a ser o quê? 20%, 30%, 50%? Por volta de 20%. Por volta de 20% a mais. Até porque, por exemplo, o algodão, quando ele é um algodão certificado, é um algodão orgânico, ele não usa tanta água, tem todo um processo, não usa químicos, então o processo de produção dele é mais caro. Por isso. Mas, ao mesmo tempo, é bom para a sociedade. Então, a gente tem que ficar ligado nisso também. Não é só o preço que importa, né? E outra pergunta que importa para o consumidor é a durabilidade dos tecidos. Um tecido feito com essa composição de um algodão diferenciado, né? De usar menos água, de ter um processo de produção fabril diferente. Ele faz a roupa durar mais, menos ou a mesma coisa de uma roupa tradicional? É a mesma coisa. É a mesma coisa, não, assim, pra mim, até hoje, a gente nunca teve reclamação sobre isso. A lavagem também, para cuidar da roupa, é da mesma forma? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A única diferença entre as duas matérias-primas, não sustentável e sustentável, é só o processo de produção. Que no processo de produção sustentável tem muito mais cuidado, é um processo mais caro, mas a tecnologia é a mesma. Então, não existe essa grande diferença de durabilidade e coisas assim. Tiago, e você já se imagina fazendo 100% de uma coleção ecológica? Olha, esse é um passo que a gente quer chegar um dia, assim, mas o problema é achar fornecedor que vai ter uma coleção 100% ecológica, porque a gente não tem ainda no Brasil. Aliás, eu acho que tem alguns sim, não vou falar que não tem. Tem alguns sim que tem uma grande gama de produtos, mas a maioria ainda é uma parte pequena da coleção deles, porque eu compro, né? Eu compro o tecido. E se eu não desenvolvo o tecido, então esse tecido tem que ser comprado e ele tem que ter a sustentabilidade no fornecedor. Você precisa de vários tecidos, de maneiras diferentes, texturas diferentes, cores diferentes, para você ter uma coleção bem variada. Então, será que a gente está caminhando? Você, com toda a sua experiência, você já está aí no seu 3º ano como estilista, como diretor de criação, convive muito com o mercado, circula muito pelo mercado. Você acha que a gente está caminhando aí para quê? Uns 10 anos de uma moda que possa ser 100% sustentável para aquelas indústrias que assim desejarem, para aquelas confecções e grifes que assim desejarem? Olha, eu acho que nos últimos 5 anos teve um aumento tão grande desse tipo de tecido no mercado que eu acho que não vai demorar tanto. Eu acho que é muito breve, assim, a transformação está sendo muito rápida. E é muito legal ver isso, na verdade, porque a gente trabalha com 20, 30 fornecedores e esses fornecedores hoje em dia todos têm alguma coisa sustentável. Então é um crescimento muito grande. Isso há 5 anos não existia. Então eu acho que 10 anos aí vai estar todo mundo muito ligado nisso e a gente espera que sim, né? E para o estilista, para aquele que cria as roupas que você usa, será que está trabalhando dentro desse conceito de moda sustentável, se preocupando aí com o modo como os tecidos e todos os componentes que são usados são feitos, qual é a origem deles lá na indústria, né? O processo desde o plantio até a entrega desse tecido pronto e dos seus componentes, será que isso muda a forma do Tiago produzir? É o que a gente vai saber agora. E aí, Tiago, muda a sua forma de pensar, de trabalhar, o fato de estar envolvido com esse mundo da moda sustentável? Com certeza muda até uma gratificação pessoal, assim mesmo. De saber que você está fazendo um produto que não vai ser um produto facilmente descartável, assim. Então, é bom a gente pensar que a gente está levando uma coisa boa para as futuras gerações e participar desse movimento que é um movimento eu acredito que é um movimento muito grande de transição, que é uma coisa que
que a gente precisa, né? O planeta precisa. Então, é muito gratificante trabalhar com esse tipo de produto. Esse é o caminho, esse é o futuro. A gente está mostrando aqui hoje a questão da moda, do setor da produção aí de roupas, de tecidos, mas essa cobrança por melhoria e por modernização, de modo que a natureza possa ser contemplada e respeitada cada vez mais, gerando menos resíduos, é também uma demanda de outros setores da indústria. E seja você de qual setor for, fique atento aqui ao Mesa de Negócios. Mais dia, menos dia, a gente também vai falar do assunto que vai mexer com o futuro do seu negócio.